Olá, professor, professora, sejam muito bem-vindos ao bloco 2 da nossa formação Tecnologia e Inovação para os anos iniciais. Meu nome é Rosa Lamana, sou formadora da EFAP e aqui comigo estou com a Ana Laura. Oi, Ana. Ei, Rosa, boa tarde, professores, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um dia de formação, para a inserção da tecnologia nos anos iniciais. E hoje a gente vai ter bastante coisa legal, né, Rosa? Ah, com certeza. Vamos sim. Com certeza. O que nós vamos ter hoje, Ana? Então vamos falar um pouquinho sobre os nossos objetivos do dia de hoje. Vamos lá? Então vamos lá, refletir sobre a utilização da tecnologia e inovação nos anos iniciais, de modo que mobilizem a aprendizagem criativa, pensar em estratégias e aplicabilidade do uso das tecnologias na etapa dos anos iniciais. Então vamos mais uma vez falar sobre a inserção da tecnologia, o uso do caderno dos anos iniciais em tecnologia, que vocês vão utilizar a partir do ano que vem. E a nossa pauta, a nossa agenda de hoje, vamos lá, vamos ver o que a gente vai ver. O papel do professor, a gente vai retomar o papel do professor. Por que utilizar as tecnologias nos anos iniciais? Gestão de sala de aula e sua organização, tempos, espaços e materiais, rotina, metodologias ativas e aprendizagem ativa, cultura digital e o encerramento. Então, professores, só lembrando, aqueles combinados iniciais, pegue agora lá o teu lápis, um caderno, para fazer as anotações que são super importantes, porque ao final de todo esse percurso, vocês também vão precisar dessas anotações que vocês vão fazer para responder umas perguntas no AVA, tá bom? Então a gente vai dar início retomando o papel do professor. Qual o papel do professor dentro da tecnologia, dentro desse aprendizado ativo? Então vamos lá? O papel do professor. Como mediador, o professor deixa de ser o detentor do conhecimento e passa a apoiar os estudantes na construção identitária e autônoma. Ao incentivar a reflexão, colaboração e uso de novas técnicas, o professor mediador contribui desde a etapa dos anos iniciais para o desenvolvimento de habilidades, atitudes e competência dos estudantes, de forma significativa e alinhada com o contexto escolar. Então, nós sabemos que o professor, ele é o facilitador, ele é o orientador de toda essa etapa, ele que vai conduzir o estudante. Então, na tecnologia não vai ser diferente, não é diferente das matérias que vocês são acostumados a trabalhar dentro da sala de aula com os estudantes dos anos iniciais. O professor ele vai continuar sendo o mediador, o que vai conversar, o que vai mostrar as aprendizagens, vai mediar os conflitos, vai fazer os grupos, vai trabalhar o lúdico, vai conduzir toda essa aprendizagem. O professor, ele é responsável também pelo desenvolvimento dessas habilidades e competências que são necessárias, vão ser muito necessárias, principalmente as competências do século XXI. Então, a tecnologia, para utilizar a tecnologia, o professor vai usar de metodologias ativas, da aprendizagem criativa, do lúdico, das brincadeiras, de materiais não estruturados. Então, o professor vai continuar sendo o mediador, o ator principal dentro de todo esse contexto, né, Rosa? Quando as tecnologias começaram a serem inseridas na educação, muita gente acreditava que a profissão de professor ia acabar. Mas isso não é verdade, Porque a tecnologia pela tecnologia e a tecnologia sozinha, ela não vai desenvolver algumas habilidades tão necessárias, em especial na educação básica. Por isso, a função do professor quanto mediador é fundamental nesse processo, Sim, né, Ana? É fundamental e é ele que vai estar ali comandando, É ele que vai estar dando o tom, do ensino de tecnologia para os anos iniciais. É você que vai saber onde vai colocar o lúdico, onde vai entrar a brincadeira, como que vai trabalhar, vamos colocar a robótica junto com os alunos ali dentro da sala de aula, como que eu vou separar meus grupos, como que eu vou conduzir essa atividade. Então, ele é realmente essencial, ele que trabalha essas competências, ele que conhece os alunos, conhecem a questão do socioemocional, do desenvolvimento do socioemocional. Então, o professor ele continua sendo figura importantíssima dentro desse processo. E
vamos falar um pouco por que utilizar essas tecnologias nos anos iniciais? Vamos lá. Então, vamos lá. A tecnologia é uma ferramenta poderosa no processo de ensino, contribuindo significativamente para o aprendizado e desenvolvimento cognitivo das crianças. As imagens comunicam mais do que palavras e permitem a construção de conceitos importantes. Além disso, a velocidade com que criamos favorece o desenvolvimento do pensamento crítico, ágil e lógico, colaborando para a flexibilidade no aprender. E aí, Rosa, como que a gente faz para utilizar essas tecnologias? Então, olha lá que interessante. Eu, quanto professora, eu preciso, junto à tecnologia, eu preciso pensar quais as habilidades que os meus estudantes já têm desenvolvido, quais que eles ainda precisam desenvolver. Eu preciso considerar as relações interpessoais que eles têm, né? Até para os meus agrupamentos produtivos. Lembra disso? Vocês são craques nisso, hein? Vocês dos anos iniciais. Então, eu preciso ter essa questão também. A relação entre professor e estudante também precisa ser considerada, os ambientes que a escola possui, porque um ambiente educacional, e nós vamos ver isso aqui hoje, um pouquinho disso, o ambiente educacional não é só a sala de aula. O ambiente educacional são todos os espaços possíveis. Nós vamos ver algumas dimensões desses ambientes hoje. Então, isso também precisa ser considerado, quais os equipamentos que existem dentro desta escola, né, que podem ser usados com esses estudantes. Preciso considerar a faixa etária de estudantes que eu tenho, os objetivos que eu tenho para aquele trabalho. Que mais que eu preciso considerar? O tempo disponível para o desenvolvimento daquele trabalho. Lembra ontem a Arlete até falou sobre isso, a questão do tempo, sim, né? Sim. Embora nós, eu digo nós também, porque eu também fui PEB 1 durante 16 anos, embora nós somos polivalentes, mas a gente tem que ter um tempo determinado para esse trabalho e seguir esse tempo, né? Aí o estudante vai se acostumando para quando ele chegar nas séries em que as aulas são, os componentes são divididos, né, entre os professores. Então, a gente precisa se atentar a esta questão também para esse trabalho. Então, várias coisas precisam ser levadas em consideração, que a gente já leva mesmo sem a tecnologia, não é isso? Quando eu trabalho com os meus estudantes, eu já levo tudo isso em consideração. E agora eu entro com a tecnologia e eu preciso de um olhar atento, considerando o uso desses equipamentos. Uma outra questão muito importante é também a habilidade e o conhecimento do professor. Por que isso é importante? O professor tem que saber tudo? Claro que não, né? O professor, eu costumo dizer que o professor não é Deus, né? E às vezes tem algum estudante lá, por menores que eles sejam, tem uns estudantes bem espertinhos que têm algumas habilidades interessantes. Mas o professor, ele precisa conhecer a ferramenta até para saber se aquela ferramenta vai auxiliá-lo no desenvolvimento de algumas habilidades e para atingir alguns objetivos que ele tenha, não é? Se ele não tiver esse conhecimento mínimo da ferramenta que ele vai usar, como é que ele vai saber se aquela ferramenta é boa ou não? E não é necessário que o professor comece já com shows pirotécnicos, né? Ele pode começar com coisas pequenas. Ele pode começar, por exemplo, usando o Word. Você já pensou em fazer uma história em quadrinhos lá no Word? Será que dá certo? Né, colocando formas, os desenhos dos estudantes, as historinhas, ou mesmo fazendo a escrita dessa história, mas eu preciso ter uma intencionalidade. Isso a gente falou isso ontem, né? Eu não posso usar a ferramenta pela ferramenta. Eu vou usar o Word só porque fica mais bonitinho. Não é isso. Eu preciso saber o que eu quero desenvolver quando eu vou utilizar esta ferramenta, por exemplo.
Será que eu quero desenvolver só a questão da digitação? Aí não dá, né, Ana? É as diferentes linguagens, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de diferentes linguagens. Então, ensinar o aluno a se expressar, a partilhar informações, a compreender, a utilizar as tecnologias que estão disponíveis, né? Tanto no letramento digital, tanto o pensamento computacional, as TDICs, trabalhar as narrativas, né? Trabalhar as construções de histórias com eles. Dá para você trazer conteúdos de matemática, de ciência, de história, até educação física dá para você trabalhar utilizando hoje em dia a tecnologia. Então, trazer a tecnologia pro conteúdo que você já trabalha dentro de sala de aula, linkando esses componentes, né? Então, assim, é necessário, quando o professor pensa em trabalhar essa tecnologia, e a importância dela dentro da sala de aula, é que ela seja trabalhada de maneira interacionista, onde o professor e o aluno e as tecnologias dialoguem, né? Interessante, quando a gente usa a tecnologia, a gente tem várias possibilidades. Então, por exemplo, eu tenho ambientes em tecnologia que são síncronos e outros assíncronos. Será que é isso? O síncrono é quando eu faço no mesmo momento, não é? Então, o professor está num ambiente, vamos dizer assim, num ambiente virtual, num ambiente online, numa aula, como vocês estavam até pouco tempo, né? Numa aula remota. Isso era um ambiente síncrono, porque o estudante precisava estar ao mesmo tempo assistindo você, ao mesmo tempo que você está falando. Isso é um ambiente síncrono. Um ambiente assíncrono pode ser feito em outros momentos. Então, por exemplo, se eu tenho um texto para uma escrita compartilhada no OneDrive ou no Google Drive, que seja, né? Então, eu escrevo agora e o estudante, quando chegar em casa ou num outro momento, na sala de informática, ele pode fazer essa atividade. A gente não precisa estar juntos, ao mesmo tempo, mexendo no documento. Então, o OneDrive ou o Google Drive, por exemplo, ele pode ser considerado síncrono ou assíncrono. Tudo depende da intencionalidade que esse professor tem. O e-mail, ele é considerado assíncrono, porque a gente não mexe ao mesmo tempo, né? São tempos diferentes para mexer. Então, são ferramentas que eu também preciso considerar qual é a minha intencionalidade em usá-las, de acordo com a característica que ela tem. Para que eu vou usar essa característica específica? Ela vai ter uma função específica para mim? Ela vai me ajudar a desenvolver uma habilidade específica aqui? Ela vai me ajudar a atingir um determinado objetivo? Dá certo com a faixa etária que eu estou trabalhando? Porque às vezes não dá, tem isso também. Uma dica, professor, quando você estiver trabalhando com os maiorzinhos, né, com ambientes como para escrita compartilhada, como o OneDrive, o Google Drive, por exemplo, ou um outro drive qualquer, daqui a pouco eu vou tomar bronca porque eu estou batendo o microfone, desculpa. Com o estudante, é importante fazer um trabalho anterior. Por quê? O trabalho compartilhado, a escrita compartilhada, principalmente quando a gente usa a tecnologia, tem estudante que se ressente, né? Eu tinha colocado essa frase, aí o meu coleguinha foi lá e tirou, modificou, não era para modificar. Então, essas coisas precisam ser trabalhadas antes de começar a trabalhar um documento compartilhado, por exemplo. Que o documento é de todo mundo, que todo mundo pode mexer para melhorar o texto, por exemplo, né? Mas são coisas que eu preciso trabalhar com antecedência. Quando eu entro, por exemplo, numa sala de informática, ou quando eu vou usar com acesso à internet, eu também preciso ter uns combinados com os nossos estudantes. Por quê? Porque a internet ela vai proporcionar uma rica gama de informações, né? Acesso às mais variadas pessoas. Então, eu já vou trabalhando com antecedência com esses estudantes, antes de introduzir esses equipamentos, o que eu posso acessar dentro da aula, o que eu não posso acessar, mas faz os combinados junto com eles, né? Constrói junto.
Se alguém acessar, o que pode acontecer? Né? Vocês vão ficar sem utilizar aquele equipamento por um tempo, não sei, alguma coisa precisa trazer, né, para que eles tenham essa questão da responsabilidade, para que eles fiquem atentos. Lógico, às vezes pode dar uma escorregada, né? Às vezes é até sem querer alguma coisa que eles fazem, às vezes é por uma questão de curiosidade. Criança é muito curiosa, né? Eu sei porque trabalhei muito tempo, a Ana também trabalhou. Para quem não sabe, eu fui PEB, já falei, né? Fui PEB 1 durante 16 anos, mas sou professora de arte, então trabalhei. E a Ana é de educação física. Sim. Também já trabalhou com os pequenininhos, então a gente sabe que curiosidade é para eles, né? E eles não têm tanto medo de ir lá fuçar. Então, como é que eu vou trabalhar isso, né? Não vou partir para a punição logo de cara, né? Eu preciso de uma conversa, de um jeito de mostrar, né? O quanto é complicado essa questão de estar acessando qualquer coisa em qualquer tempo, a qualquer momento, né? Então eu preciso levar essas coisas em consideração. Bom, além desses ambientes síncronos e assíncronos, nós temos uma outra questão aqui que eu gostaria de até trazer para vocês. É a da questão do ambiente, né? Eu disse para vocês que um ambiente educacional não é somente a sala de aula, que vários espaços podem ser considerados ambientes educacionais. O Forneiro traz uma descrição do que é um ambiente educacional, e ele traz 4 dimensões desse ambiente. Ele diz que o ambiente tem a dimensão física, funcional, temporal e relacional. O Forneiro, ele traz isso já no olhar para as séries iniciais, tá? Então, o que é essa dimensão física? É o espaço físico e objetos que tem neste espaço. A dimensão funcional é a função que cada espaço tem. Então, por exemplo, o cantinho da leitura, o cantinho de jogos, que mais? O cantinho da história. Cantinho maker. O cantinho maker, né? A dimensão temporal, organização do tempo para a utilização de diferentes espaços, que foi aquilo que a Arlete trouxe ontem, né? Ser, de certa forma, rigoroso com esse tempo, apesar da gente ter horas à vontade, mas a gente precisa separar essas atividades num tempo determinado. E a dimensão relacional, que são as diferentes relações que vão se estabelecer dentro daquele ambiente educacional. Então, quando eu tenho essas 4 dimensões dentro de um determinado espaço, eu posso considerar aquele espaço como um espaço educacional. Mas o Forneiro, quando ele traz isso, ele não está pensando na tecnologia. Aí nós fizemos uma pequena adaptação para os equipamentos tecnológicos, né? Então, o que eu posso dizer dessas dimensões quando eu tenho a tecnologia? Então, a dimensão física, por exemplo, eu posso considerar os ambientes virtuais de aprendizagem. Lógico que eu preciso prestar atenção na faixa etária, né? Não é para todo mundo ambiente virtual de aprendizagem, então eu preciso tomar esses cuidados. Aqueles joguinhos que a gente tem nos aparelhos eletrônicos, as redes sociais que são utilizadas exclusivamente para funções educacionais. Tomem cuidado, tá? A gente não usa uma rede social que eu uso no dia a dia com o estudante. Eu separo, se eu preciso, se eu tenho uma intencionalidade, se eu tenho um objetivo e acho interessante o uso de alguma rede social. Gente, rede social não é só Facebook, tá? Tem várias outras redes por aí. Se eu tenho alguma que eu preciso trabalhar com esse estudante, eu vou abrir uma página exclusiva para aquela turma e exclusiva para aquele objetivo educacional.
é um grupo fechado. Eu não vou deixar esse grupo aberto, por questões do cuidado com esses estudantes, né? Quando eu saio, por exemplo, para uma atividade extra classe, o que eu faço? Eu cuido da minha turminha ali junto comigo, eu não deixo ela sair para os quatro ventos soltas, né? Conversando com todo mundo. Então, no ambiente virtual, eu tenho que ter o mesmo cuidado. Então, muito cuidado quando vocês utilizarem redes sociais. Tenha um objetivo muito claro e muito concreto, muito firme, que você possa sustentar aquilo, se é que você vai usar, né? E que seja uma página fechada, e que outras pessoas não possam acessar essa página, até para tomar conta desses estudantes, tomar cuidado. A gente sabe que os estudantes, mesmo os pequenos, eles usam as redes sociais no seu dia a dia, mas essa é uma questão lá do pai e da mãe, se eles permitem. Aí já não é assunto nosso. A gente vai tomar cuidado com aquilo que a gente vai usar no âmbito educacional, tá? Então eu tenho que ter uma intencionalidade muito robusta, né, para justificar o uso, e eu tenho que ter uma página fechada. Na dimensão funcional, são, por exemplo, se eu tenho um site ou um blog, são as abas dessas páginas que levam a funções diferenciadas. Então, por exemplo, eu tenho ali um site que eu oriento os meus estudantes a entrar. Então, numa aba deste site, eu vou ter alguns jogos específicos para desenvolver algumas habilidades. Numa outra aba, eu vou ter, por exemplo, a contação de histórias, né? Historinhas que eles podem construir ou podem completar. Cada aba tem uma atividade diferente. É como se fossem os cantinhos, né, do meu ambiente físico. E no ambiente físico, a Ana até deu dica, né? O cantinho maker, por exemplo, né? Um cantinho onde eu vou ter os diversos materiais, né, Ana? E aí é interessante porque os professores vão trabalhar esse cantinho maker, vai ter muito da possibilidade de mexer, do maker, do fazer. Vocês vão ver que nas atividades do caderno existe esse cantinho maker, existe o momento em que os alunos vão ter que cortar papelão, vão trabalhar com materiais não estruturados. Então, esse cantinho vai ser fundamental. E é um novo espaço para implementar a criatividade, né? Para conduzir a motivação dos alunos, o lúdico. Então, é super importante a questão dos cantos, dos espaços em si. Né? Quando a gente fala cantinho maker, não se assuste. A palavra é bonita, né? Mas ela já é antiga, ela é bem antiga, essa palavra. Ela já vem lá da década de 20, já se começou a construção do maker, do faça você mesmo. E quanto PEB 1, nós já fazemos isso. Sim. Né? Quando a gente vai construir algum boneco de papelão com rolinhos de papel higiênico ou com cartolinas, sei lá, com diversos materiais, com latas, a gente já faz isso. Só que no espaço maker eu vou trazer uma intencionalidade pedagógica, não que já não tenha, tá? Lógico que quando a gente trabalha isso, a gente traz essa intencionalidade, mas eu trago ela de uma forma mais robusta, dentro dos meus conteúdos, né? Não só, por exemplo, para falar de uma data comemorativa, mas para falar, por exemplo, do que é círculo, triângulo, quadrado, né? Eu vou trabalhando este lúdico. É um cantinho maker. Tá? Rosa, é legal que assim... o cantinho maker, que nem você está falando, o professor já faz isso. Quer mais maker do que o professor PEB 1? Não tem, gente. Não tem mais maker do que o professor, né, PEB 1. Então, assim, esse cantinho maker, como a Rosa falou, a intencionalidade dele vai ser a partir da tecnologia. Então, o professor já é acostumado a fazer o maker, ele só vai dar a especificidade da tecnologia. Então, trabalhar a questão de robótica, a construção de algoritmos, de jogos, né, desplugados. Então, é só fazer um novo olhar visando a tecnologia. Né? Então, vai ser esse direcionamento. Em vez de o professor estar trabalhando as disciplinas que ele costuma trabalhar, português, matemática, ciências, história, ele vai estar focando esse cantinho maker, essa produção maker, dentro da tecnologia. Né? Então, são os diversos espaços que nós temos. A gente vai ver, por exemplo, quando você tem
tem uma coisa que a gente fala que às vezes assusta, mas não se assustem não, tá? Rotação por estação. Rotação por estação é quando você tem diversos cantos na sua sala, que é mais ou menos o que a gente falou aqui. Se eu tenho o cantinho da leitura, se eu tenho o cantinho maker, se eu tenho a hora da contação de histórias, o cantinho dos jogos. Só que eu vou dividir as salas em grupos e todo mundo vai passando por um tempo determinado em todos esses espaços. Então, quando eu trabalho, por exemplo, na rotação por estação, eu também tenho vários espaços diferenciados num espaço maior, que pode ser, por exemplo, a sala de aula comum, né? Ou a sala de informática, ou pode ser um outro espaço dentro da escola também, que eu vou trabalhar com essas questões. Ô Rose, o legal é que esses ambientes inovadores, porque querendo ou não, é um ambiente inovador principalmente para os estudantes de Fundi 1, né? Na hora que ele vê o cantinho maker lá, eles vão ficar loucos, né, de vontade de mexer, colocar a mão na massa, fazer, pegar, cortar. Isso vai ser normal, professor. Então, você vai ter que adaptar aí com o passar das aulas, mostrando para o estudante como que ele vai fazer, como que ele vai discutir com o coleguinha, como ele vai criar com o colega, né, como que ele vai mexer nos materiais, o que pode, o que não pode, né, o que pode fazer sozinho, o que tem que ser feito acompanhado. Né? Porque, querendo ou não, às vezes vai ter que utilizar tesoura, vai ter que utilizar algum outro material, uma chave de fenda, alguma coisa que daí vai precisar do professor do lado. Então, todos esses cuidados, né, o professor também tem que ficar atento. E, como disse, né, esses ambientes inovadores, eles são repletos de possibilidades, né? E eles propiciam novas aprendizagens e descobertas. Então, as aulas ficam mais dinâmicas, mais atraentes, mais motivadoras. Então, os estudantes eles vão estar assim, com os olhinhos brilhando quando começarem a mexer com a parte da tecnologia dentro da sala de aula do Fundi 1. Uhum. Uma outra dimensão que o Forneiro fala é a dimensão temporal, né? É o tempo que esse estudante vai ficar nos determinados espaços. Novamente, retomando o que a Arlete comentou ontem, né? Quanto tempo ele vai ficar em cada espaço? Quanto tempo nós vamos ter para desenvolver esse trabalho? E na dimensão relacional, são as relações que eles vão desenvolver dentro e fora de um ambiente virtual, por exemplo. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente tem o chat aberto, né? De um ATPC, por exemplo, como é que eu escrevo ali? Se eu escrevo tudo com letra maiúscula, a minha etiqueta diz que eu estou gritando com o outro. Então, isso precisa ser trabalhado com esse estudante também, né? As diferentes expressões, porque no mundo virtual são formas diferentes de se expressar, não são formas erradas. Nós temos vários gêneros de escrita, né? Vários gêneros de leitura. A gente tem lá a bula, a historinha, um documento jurídico, por exemplo, né? Um documento formal. E eu tenho também este gênero do ambiente virtual, onde, por exemplo, eu escrevo a palavra você com um V e um C. Eu não preciso escrever na íntegra. Ai, Rosa, mas aí está errado. Não, não está errado porque está no ambiente virtual. Estaria errado se eu tivesse num documento formal, né? Numa escrita de um texto, quando você pede uma redação para o estudante e aí ele escreve assim, aí está errado, porque ele está num outro gênero. Então, eu preciso estar atento a isso. Esse tipo de coisa, eu também vou trabalhar na dimensão relacional. Como é que eu me relaciono? Como é que eu vou falar com o outro dentro do ambiente virtual de forma a não agredi-lo? Como que é isso, né? Então, algumas questões precisam ficar claras para a gente trabalhar ali naquele ambiente. E aí a gente chega na gestão de sala de aula e a organização dela. Porque para eu ter uma boa gestão de sala de aula, eu preciso ter esta organização. E diante de tantas possibilidades que a tecnologia traz para a gente, nós precisamos saber pensar no como que eu vou fazer aquilo, como é que eu vou utilizar aquilo. De acordo com Vasconcelos, a gestão de sala de aula acontece em 3 dimensões distintas. O trabalho com conhecimento,
a organização da coletividade e o relacionamento interpessoal. Vamos ver o que é isso, né? No trabalho com o conhecimento, por que é importante aprender isso? O professor precisa ter isso bem claro, trazer novas metodologias e linguagens que dialoguem com os estudantes na etapa de ensino em que estão. Então, olha lá, novamente eu preciso levar em consideração a etapa de ensino, o objetivo, as habilidades que eles já têm desenvolvidas, as que eles vão desenvolver, né, as que eu preciso que eles desenvolvam ali naquele momento, a faixa etária. E aí eu vou dizer por que é importante aprender esse conteúdo, por exemplo, naquele momento. Na organização da coletividade, eu preciso criar um ambiente onde todos possam participar, ter uma interação boa, onde fique evidente a disciplina e o respeito entre todos, para que esse processo de aprendizagem aconteça da melhor forma. Ninguém aprende num ambiente onde tem briga o tempo todo. Por quê? Porque as pessoas vão acabar se concentrando na disputa, na briga, em vez de se concentrar na solução de um problema proposto. Então, eu preciso garantir que neste ambiente essa organização da coletividade esteja bem evidente. Uma outra coisa é o relacionamento interpessoal, porque um bom relacionamento entre professor e estudante vai gerar uma cultura de respeito mútuo, de atenção, de cuidado com o outro, e vai promover essa coletividade que a gente quer tanto, né? Que é o trabalhar em conjunto para a solução de um problema. Tem professor que erroneamente diz assim: eu não sou pago para gostar de ninguém. Se eu não tenho, não é que eu tenho que chegar amando, ai meu Deus, que amorzinho, né, o tempo todo, mas se eu não tenho um bom relacionamento com o meu estudante, vai ficar difícil ele olhar para mim e me atender, né, com respeito, com todas as questões que precisam estar ali, e vai ficar difícil também para que eu trabalhe com ele. Então, eu preciso ter esta questão do relacionamento interpessoal bem firme ali com os meus estudantes. Essa questão do amor, né? A gente fala tanto nessa questão do gostar do outro, do se relacionar bem com o outro, é muito importante para o aprendizado desses estudantes. Então, esta organização destas dimensões também da gestão de sala de aula, então veja, nós falamos da dimensão dos ambientes de aprendizagem e nós falamos ambientes educacionais ou ambientes de aprendizagem, estamos falando agora das dimensões da gestão de sala de aula e a sua organização. Essas dimensões, é preciso que ela esteja bem fundamentada, para que ela possa contribuir positivamente para a aprendizagem do estudante. Se eu não tiver ela bem organizada, bem firme, bem consistente, ela pode ter um resultado negativo. Isso com ou sem tecnologia, viu, gente? Isso é para qualquer tipo de trabalho. Então, eu preciso ter essas 3 dimensões muito claras. Para que esses ambientes tenham, então, uma contribuição positiva nessa aprendizagem, o professor precisa ter uma boa intencionalidade, olha de novo, levando em consideração faixa etária dos estudantes, o grau de dificuldade de uso do ambiente selecionado, a compreensão do próprio professor em relação ao ambiente utilizado. Então, ele vai precisar ter um planejamento. O planejamento não é para forma, não é para inglês ver, não é para que o coordenador veja. O planejamento é para eu ter claro tudo que eu preciso desenvolver naquele ambiente, ter claro todas as questões que eu quero com o meu estudante, por que eu quero aquilo, vai dar certo isso, é prever o que pode ou não dar errado. Né? Se eu vou trabalhar num ambiente conectado à internet, eu vou ter a internet, e se eu não tiver, qual é a outra solução que eu posso apresentar naquele momento?
né? Porque as coisas podem falhar, gente. Como falha no mundo real, falha no mundo virtual também, né? Às vezes a gente precisa tocar uma música lá para um ensaio e aí, de repente, acabou a energia. Ou a tomada da minha sala não está funcionando, eu preciso de uma extensão. Quando eu faço este planejamento, considerando todos os espaços que eu tenho na escola, eu consigo prever essas coisas e já trazer uma solução para ela. Isso é muito normal a gente fazer, não é? Quem de nós já não pensou numa atividade, já não pensou nos equipamentos e nas coisas que iria precisar? Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, alguma coisa com sucata, eu vou precisar de tampinhas de garrafa, eu vou precisar de latinhas, a gente já não pede para os estudantes com antecedência para que eles tragam? A gente não chega na sala de aula, opa, vou trabalhar agora. Ih, cadê o material? Eu já vou me planejando, não é? Quando eu escrevo esse planejamento, os detalhes ficam muito mais claros para mim. Lógico, eu posso fazer esse planejamento na minha cabeça? Posso, mas no papel vai ficar muito mais claro, eu não vou esquecer de algum detalhe, eu olho para aquilo, tá faltando uma coisa, eu vou lá e completo. Na cabeça não é tão simples fazer isso. Então, por isso, o planejamento do professor é muito importante. Dentro desse planejamento, às vezes a gente percebe algumas coisas que estão faltando. E aí, o que o professor faz? Pesquisa, né? Vai pesquisar talvez até com outro colega, olha, eu estava pensando em fazer essa atividade, como é que a gente, né, poderia desenvolver isso? Me dá uma dica, você que fez com a sua turma, o que você trabalhou naquele momento? Então, essa pesquisa também é importante, seja com colega, seja uma pesquisa online ou em livros que talvez você tenha em casa. Então, o planejamento, ele é fundamental, levando em consideração todas essas questões que a gente falou aqui, né, Ana? Sim, e é aquela coisa, né, Rosa? Quando o professor quer ter a ideia se está dando certo ou não dentro da sala de aula, esse planejamento é essencial, né? É aquela questão, no próximo slide aí, a gente vai falar sobre a gestão da sala de aula e a organização. Dá uma olhada aí. Para que a gestão da sala de aula tenha resultados esperados, o professor precisa responder as seguintes perguntas. Como está o engajamento dos estudantes? Eles são mais motivados quando utilizam algum recurso tecnológico? Quais práticas tiveram os melhores resultados? Todos participam igualmente quando desenvolvemos um trabalho em grupo? Então, olhando essas perguntas, dá para a gente perceber o quanto o planejamento é importante e o quanto ele vai ser importante, porque é em cima do planejamento que você vai ver se você está conseguindo trabalhar os objetos de conhecimento, as habilidades pretendidas, que você vai conseguir trabalhar a tecnologia, não pela tecnologia, como a Arlete falou e a Rosa falou ontem, mas dar o significado que a tecnologia tem que ter naquela atividade que você vai estar desenvolvendo em sala de aula. Então, você vai saber como que é o engajamento dos meus alunos se eu não planejei a aula. Como que eu posso perceber esse engajamento? Né? Eu preciso ter um direcionamento para ver se dentro desse direcionamento que eu estou conduzindo minha aula, o engajamento está fluindo do jeito que a atividade necessita. Então, fora o engajamento, como que eu sei se eles são mais motivados usando a tecnologia ou não? Eu preciso também estar preparado para isso, ter um planejamento para isso. Em que momento eu vou utilizar? Qual fase da atividade eu vou aplicar a tecnologia? Como eles se comportaram usando essa tecnologia? Então, tudo isso também depende do planejamento, né, Rosa? Fica mais claro para o professor quando ele planeja as ações que ele necessita executar dentro da sala de aula. Então, o planejamento ele é essencial. Fora isso também, nessa etapa, né, de gestão de sala de aula, de você planejar, de você executar lá, a formação é necessária para as atividades propostas sejam lúdicas e que despertem a criatividade nos estudantes. Nos anos iniciais do ensino fundamental, a utilização de tecnologia permite ao estudante a liberdade de aprender, de inovar, de pesquisar, estimulando assim a criatividade, a organização, a autonomia do aprendizado, a compreensão de conceitos, a tomada de decisões, o diálogo e o respeito a diferentes opiniões. Então, se eu não planejo, eu não consigo observar todos esses pontos. Então, o planejamento é algo essencial dentro da gestão de aula para que eu consiga entender se eu estou
atingindo os objetos de conhecimento, se eu conseguindo trabalhar as habilidades e se meus alunos estão conseguindo aprender, se o aprendizado deles está sendo significativo. E o próximo slide, ele traz uma figura bastante interessante, Sim. né? Onde ele apresenta os tempos, espaços e materiais que precisam ser considerados nesse planejamento, né, Ana? Sim, e a gente precisa pensar em que momento eu vou trabalhar essa atividade, qual vai ser o espaço, como que eu vou preparar o espaço para trabalhar uma aula onde eu vou estar utilizando partes do pensamento computacional, como o algoritmo, como os códigos, os comandos. Onde eu vou levar esses alunos? Como eu vou fazer essa formação? Como que eu vou distribuir eles dentro da sala de aula ou no espaço que eu destinei para essa atividade? Né? Eu vou colocar eles em pares? Vou trabalhar em grupos maiores? Qual a linguagem que eu vou usar, principalmente com os anos iniciais? Né? Como que eu vou fazer eles entenderem, compreenderem que eles vão ter que conversar entre si, que um às vezes vai ter que ceder para o outro, né? Vai ter que eles vão discutir uma atividade. Um vai ter um pensamento, o outro vai ter outro. Como que eles vão chegar num senso comum? Então, todas essas atividades, todas essas dinâmicas, elas necessitam ser planejadas para que o estudante consiga, de fato, chegar no final e ter o seu aprendizado, principalmente baseado na tecnologia e com a linguagem dos anos iniciais, voltada para os anos iniciais. Isso. E aí no próximo slide nós temos ali, né, o que a Ana já apontou, visando uma aprendizagem significativa, é preciso que a organização dos espaços de aprendizagem seja pensada para um ambiente acolhedor e prazeroso à criança, ou seja, um lugar onde as crianças possam brincar, criar, aprender, sentindo-se estimuladas e autônomas, e o espaço preparado para a criança deverá estar organizado de acordo com a sua faixa etária, isto é, propondo desafios que a farão avançar no desenvolvimento das diferentes habilidades. Eu entendo, gente, que tudo isso que a gente está colocando aqui, vocês já fazem, né? A única diferença é que talvez muitos de vocês, mas eu também acredito que outros já tenham incluído a tecnologia, mas muitos de vocês talvez não. E também é importante ter a clareza que eu não preciso utilizar a tecnologia o tempo todo, tá? Eu vou entrar um pouquinho lá, mas se eu ver a necessidade da utilização dessa tecnologia, do contrário, não. Tá? Então, eu vou trazendo a tecnologia para dentro do meu ambiente educacional, porque eu preciso desenvolver algumas questões com tecnologia para desenvolver, para atingir o objetivo principal da educação básica. Agora nós vamos falar de uma coisinha que vocês também já estão cansados de conhecer e de fazer, que é a rotina. Olha lá o nosso reloginho, né? A gente precisa ter uma rotina na escola. Próximo slide, por favor. Nesse slide, ele vem dizendo ali que a rotina ela vai contribuir direta ou indiretamente para a construção da autonomia desse estudante. Porque essa autonomia, ela passa por todas as vivências das atividades que eu desenvolvo em sala de aula ou em ambientes de aprendizagem. Como aplicabilidade, eu preciso, por exemplo, de um quadro de rotinas, que é fácil organizar a sequência de atividades com esses estudantes, principalmente nas séries iniciais do ensino fundamental. É de extrema importância que o professor sempre comece mostrando para os estudantes as atividades que eles vão fazer naquele dia. É uma espécie de uma preparação. Quando a gente entra, principalmente com os pequenininhos, dentro de um ambiente educacional, a gente trabalha com música. A música já vai preparando o espírito desse estudante para o dia de aula. Ela não está ali à toa, não está ali só para ser divertida. Ela tem uma funcionalidade, né? Ela tem um objetivo, ela prepara o coração. Nas religiões, por exemplo, gente, as religiões fazem uso da música. Não é à toa, não é porque é divertido, mas porque a música ela vai preparar a pessoa para aquilo que ela vai ouvir ali, né? Ela vai aprender também através da música. Nos ambientes educacionais não é diferente,
né? Então, quando eu apresento uma rotina para esses estudantes, eles já vão olhando, olha, nós vamos aprender isso. Tem estudante que até cobra o professor, né? Professor, nós já estamos na hora lá de fazer tal coisa. Porque tem professor que coloca até os horários, né, em que vai desenvolver aquela atividade. Então, o estudante já vai cobrando, porque ele já está preparado para fazer aquela atividade. A rotina ela é fundamental para apresentar, para o estudante não chegar no escuro, né? Já foi-se o tempo que o estudante não precisava saber de nada. Eu sou o professor e eu sei tudo. Já passou da época disso. Mas agora, gente, nós vamos fazer uma reflexão aqui. Vocês têm aí o caderno de anotações de vocês, né? Como nós utilizamos ontem. Essa reflexão, a gente vai pedir para que vocês pensem em possibilidades que viabilizem a prática pedagógica, pensando nas especificidades dos anos iniciais. Então, de tudo aquilo que a gente apresentou aqui, né, nos cantos, nos cantinhos que a gente tem, no tempo que a gente tem para desenvolver, nas rotinas, em toda essa intencionalidade. Nós vamos dar 2 minutinhos para que vocês anotem aí no caderninho de anotações de vocês as possibilidades de trabalho com tecnologia, considerando a faixa etária, as habilidades que vocês têm aí. 2 minutinhos para vocês. E aí, professor, professora, conseguiram? Espero que tenham conseguido. Nós demos algumas dicas aqui, lógico que vocês podem ter várias outras ideias, né? Tem professores que já trabalham com tecnologia já há algum tempo, nos anos iniciais, alguns talvez não, mas nada que não dê para começar. Como eu disse anteriormente, a gente não começa com shows pirotécnicos, né? A gente começa pequenininho. A gente começa com a inserção de uma ferramenta pequena que possa me proporcionar este trabalho com as tecnologias de uma forma simples, né? E mesmo a questão do maker que a gente falou aqui, vocês já fazem, olha lá que interessante. Mas vamos também introduzindo outras tecnologias nos ambientes, sempre com muito cuidado, não esquecendo que a gente tem a nossa responsabilidade com esses estudantes quanto professor, né? E por isso a gente precisa tomar muito cuidado, em especial quando eu utilizo a tecnologia plugada na internet, né? Onde eu posso conhecer vários ambientes. Então, como eu vou
tratar essas questões sem também aquele medo excessivo, viu, professor? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, desde que eu tenho tudo combinado anteriormente, eu consiga organizar esse trabalho. Muitas vezes a gente faz um trabalho com tecnologia, mas antes a gente faz o trabalho, né, com o caderno mesmo, com as discussões em grupo, para depois a gente inserir a tecnologia. Não é sempre que a gente já vai trazendo a tecnologia de uma vez para dentro da sala. Por isso, tudo tem que ser muito bem pensado, como a gente sempre faz naturalmente, né? O que a gente está trazendo, eu tenho certeza que não é nenhuma novidade para vocês. Vocês já conhecem há muito tempo. A gente só está organizando as ideias aqui e dando algumas dicas. Mas agora, nós vamos ver as metodologias ativas. Nós começamos a falar ontem um pouquinho das metodologias ativas, né? Que é quando você ativa a mente do estudante, sim, não é isso, Ana, para o trabalho? Sim, é o aprendizado significativo, criativo. A gente falou tanto de espaço, falou sobre tempo, falou sobre a linguagem, a faixa etária. Mas como que eu vou trabalhar, né, com o estudante? Como que eu vou inserir a tecnologia pensando num planejamento efetivo e na construção de um aprendizado efetivo para o meu aluno? Eu tenho que pensar em metodologia ativa. Quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia ela está inserida principalmente dentro das metodologias ativas. Então, ela cria várias possibilidades de você trazer essas metodologias ativas para dinamizar esse aprendizado do estudante. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre metodologias ativas? Chamamos de metodologias ativas aquela que coloca o estudante como protagonista da construção do seu conhecimento. Nas metodologias ativas, ao invés de ficar passivo, simplesmente assistindo às aulas, o estudante é convidado a criar, colaborar e expressar suas ideias de forma crítica e autônoma. Então, professor, quando você pegar esse caderno e ver as atividades que vão estar nesse caderno, você vai entender essa questão de colocar o estudante no centro desse processo. Todas as atividades do caderno, elas trabalham o estudante como centro do processo da aprendizagem. Então, assim, a partir do conhecimento do estudante, da interação, das discussões, da criação do estudante, o professor vai mediando esse ensino, essas aprendizagens. Então, vamos lá, a gente vai falar que o principal motivo de você trabalhar com metodologia é incentivar os alunos para que aprendam de forma autônoma, participativa, através da resolução de problemas e de situações reais. Então, você vai trazer aquilo que está lá no computador, aqueles comandos que o aluno fala assim, nossa, como que isso aqui é difícil, como que isso chegou aqui? E vai trazer para o prático, para o real, para o concreto deles ali. Então, você vai transformar aqueles comandos que estão lá no computador em forma simples, muitas vezes por jogo de papelão, muitas vezes por jogos de comando. E de que forma você vai fazer isso? Em atividades de pares, né, em rotação de estações, na cultura maker mesmo, introduzindo a questão da cultura maker, na aprendizagem colaborativa. Então, você vai trazer o que o aluno já sabe e inserir esse aprendizado de pouquinho em pouquinho, para que ele possa estar entendendo e desenvolvendo as habilidades necessárias para o ensino de tecnologia. Ana, eu lembro que quando nós começamos a trabalhar tecnologia algum tempo atrás, a gente falava assim, faz um PowerPoint aí do conteúdo que você vai trabalhar e apresenta para o estudante. Gente, isso não é metodologia ativa, não. Porque o estudante não faz parte ativamente do processo de aprendizagem dele. Para ser metodologia ativa, por exemplo, eu quero trabalhar com PowerPoint, ele vai ter que construir o PowerPoint com base em pesquisas, em descobertas, e aí ele monta isso e ele vai apresentar aquilo que ele pesquisou, né? E não ele ser ator passivo, sim, né, dentro de uma aula. Ele precisa ser um ator ativo, sim, nesse processo. E nessa parte de ser ator ativo, ele vai estar interagindo com os amiguinhos, ele vai estar discutindo situações, desafios que vão ser colocados, né, os comandos que vão ser criados, como criar esse comando, como criar uma narrativa digital. Você não vai dar pronto para o aluno, isso vai partir dele. Você vai moldar, você vai dar dicas, você vai estruturar, mas ele junto com os amigos
os amiguinhos, né? Essa interação é muito boa para o desenvolvimento socioemocional, porque eles vão ter que aprender a lidar com situações de muitas vezes o que eles falarem não ser aceito pelo grupo, né? Então, essas relações também vão ter que ser trabalhadas. Então, o estudante ele vai estar dando tom do aprendizado. Ele vai estar discutindo, criando, testando. Ele vai ver que não deu certo, vai ter que testar de novo. Então, essa autonomia dentro das metodologias ativas são essenciais para o ensino da tecnologia. Você trouxe uma questão muito importante, que foi a questão dos agrupamentos, né? De trabalhar com os pares. Gente, retomando uma coisa que vocês já fazem e já sabem. Lembra dos agrupamentos produtivos? Quando eu trabalho com tecnologia, é a mesma coisa. Eu não vou pegar o Joãozinho, que é expert em mexer no computador, e pôr com o Antônio, que não sabe mexer em absolutamente nada do computador. Porque o que vai acontecer? O Joãozinho vai mexer o tempo todo e o Antônio só vai ficar olhando. E aí não é uma metodologia ativa. Então eu preciso colocar o Joãozinho, que é expert, com o Jorge, por exemplo, que não é tão expert quanto o Joãozinho, mas ele conhece alguma coisa. Então, um vai ensinar o outro, eles vão caminhar juntos. Eu não posso colocar com estudantes que têm habilidades desenvolvidas muito discrepantes. Eu preciso levar em consideração essas questões também, para que o trabalho com metodologia ativa dê certinho, né? Sim, e assim, um dos princípios das metodologias ativas, né, é a interação dos estudantes, com o propósito de resultar em uma aprendizagem participativa e significativa. Então, tem que ter significado para o aluno, ele não pode estar ali no grupinho só por estar, né? Ele tem que estar ali discutindo, criando, testando, errando, aprendendo, e o professor dando esse tom e mostrando para ele, né, as dificuldades, como que ele vai superar essa dificuldade. Ele tem um desafio, como que ele vai superar esse desafio? Isso é levado até para a vida real, né, Rosa? Por isso que é importante a gente já trabalhar a questão das metodologias ativas e essa interação entre esses estudantes, né, como protagonistas, como autônomos. Eles vão aprender a pesquisar já desde cedo. Vocês vão ver que nas atividades do caderno, principalmente nas questões de narrativas digitais, tem a construção de um blog, onde eles vão aprender a pesquisar, né? Daí você vai falar assim, mas eles vão criar um blog digital? Não, primeiro eles vão criar um blog desplugado. Então, a aprendizagem ela vai passando por etapas. Então, desde pequenininho, eles já vão entrando em contato com a pesquisa, né, com o pensamento computacional, com o pensamento científico. Então, as metodologias ativas, elas vêm para colocar esse estudante como centro desse processo. Eu vou trazer o que ele vai pesquisar? Não, professor, você vai mostrar para ele como ele pesquisa, vai estar do lado dele conduzindo, e ele vai trazendo para você. Ele vai errar nas primeiras vezes, não vai dar certo as primeiras, às vezes vai estar lá no grupinho, principalmente os anos iniciais, que vão querer discutir, ele tirou a minha fala, ele tirou o que eu escrevi, ou ele excluiu a minha foto, ele excluiu a minha imagem. Eu não quero que o robozinho seja desse jeito, eu quero que seja desse. Aí é onde o professor vai entrar para mediar esses conflitos, porque esses conflitos fazem parte do dia a dia. Então, nada melhor do que a gente já começar a mostrar para os estudantes como resolver essas situações de conflito no dia a dia. A metodologia ativa ela vem muito dando esse tom, de mostrar ao estudante essas interações, aluno com aluno, estudante com estudante, estudante professor, estudante com as pessoas de fora da escola, com o contexto escolar. Então, a metodologia ela vem muito para trabalhar essa questão. Mas vamos ver alguns exemplos que vão ser utilizados no caderno, Rosa? Vamos lá. Vamos lá. Então, a gente tem aí alguns exemplos. A sala de aula invertida, a aprendizagem baseada em projetos e a aprendizagem em pares. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho de cada uma dessas metodologias ativas, né? E eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre cada uma dessas aprendizagens. Então, a aprendizagem baseada em projetos, né? A metodologia também chamada de PBL faz com que os alunos construam seus saberes de forma colaborativa, por meio da solução de desafios. Assim, o estudante precisa se esforçar para criar
explorar e testar hipóteses a partir de sua própria vivência. Na prática, é comum o uso de recursos que vão além do livro didático. Aí entra as questões das tecnologias, né? Como que eu vou criar? Né? Como que eu vou resolver a questão de um comando lá no pensamento computacional? Como que eu vou transformar aquele joguinho que está lá no computador para um joguinho desplugado? Como que eu vou fazer meu aluno entender o que é um algoritmo, o que é virar para a esquerda, virar para a direita? Como que ele vai produzir um comando no computador ali na forma real? Então você vai dar esse desafio, você vai jogar esse desafio para ele, né? E ele vai ter que, junto com os pares, junto com os colegas, né, tentar resolver. Vai errar, vai acertar, mas ele vai tentar resolver. Então, a aprendizagem baseada em projetos, ela vem muito nessa questão do aluno tentar fazer, vai errar, vai resolver o desafio, vai criar de novo, certo? Sala de aula invertida. A sala de aula invertida, também chamada de Flip Classroom, é uma metodologia ativa amplamente conhecida, derivada do ensino híbrido. Mistura a experiência digital de sala de aula, potencializando o aprendizado. Na sala de aula invertida, o professor propõe um tema e os alunos no contraturno ou em aula destinada para esse fim, pesquisam um assunto em um ambiente digital. Posteriormente, os estudantes se reúnem em sala de aula para que, em grupos de discussão, trocarem informações, resolverem exercícios e esclarecerem dúvidas entre si. Você também vai usar muito a questão da sala de aula invertida, professor, porque vai pedir materiais para os alunos trazerem, vai pedir pesquisas, então os alunos vão aprender na linguagem deles e na faixa etária deles, pesquisar da forma que eles conseguem em casa, com os pais. Isso acho que vocês já devem até trabalhar já com eles, né, Rosa? Essa questão de pesquisa com as famílias, eles também vão estar fazendo, vão estar trazendo, né? A questão da construção do blog, como eu falei, é uma atividade muito interessante, onde eles vão ter que pesquisar o contexto da cidade, do bairro onde eles vivem, para estar montando esse blog. Então, vai trabalhar a questão da sala de aula invertida também junto com eles. E daí o momento da sala ali, da construção, vai ser o momento onde eles vão trazer para vocês o que eles pesquisaram, o que eles acharam, o que acharam interessante, o que vai colocar. Vai ser o momento de discutir com o coleguinha o que vai colocar nesse blog ou não vai colocar nesse blog, né? Então, esse momento de discussão fica para a sala de aula na perspectiva da abordagem da metodologia de sala de aula invertida, né, Rosa? Eu ia dizer isso, né? A gente já trabalha há muito tempo com a sala de aula invertida. Sim. Quantas vezes a gente não pede para os estudantes fazerem uma pesquisa com a família ou escolher alguns materiais para o trabalho que vai ser desenvolvido lá na escola, né? É lógico, gente, que quando eu peço uma pesquisa, a coisa precisa fazer sentido para eles precisam estar envolvidos e motivados para o desenvolvimento desse trabalho, né? E por isso a gente tem que pensar lá na gestão de sala de aula, olha quanta coisa está envolvida, né? Para que a forma como eu peço ou a atividade que eu peça a esses estudantes estimule a curiosidade, né? Puxa vida, o que será que é isso? Eu vou ter que pesquisar para descobrir o que é isso, para trazer. Será que eu consigo trazer algo diferente do meu coleguinha, né? Para a gente mostrar para eles, né, o quanto a coletividade ela contribui muito para o aprendizado de todo mundo. Nós vivemos em sociedade, nós não vivemos isoladamente, né, cada um no seu cantinho. A gente vive em sociedade e a gente aprende sempre um com o outro, né? Se a gente olhar honestamente para tudo que a gente teve na vida, para as pessoas que nós conhecemos na vida, a gente vai ver que a gente aprendeu com elas. Inclusive, como não ser, né? Às vezes você fala assim, inclusive Léo Buscaglia, tem um livro fantástico, Vivendo, Amando e Aprendendo, ele fala isso, né? Você se relaciona com as pessoas e até com as pessoas que não são tão legais, você aprende a como não ser. Então, a gente aprende com todo mundo. Mostrar para esses estudantes que essas pesquisas são muito valiosas para a coletividade. Então, a hora que eu for
que eu chegar na escola com a minha pesquisa vai se juntar à pesquisa do meu coleguinha que viu alguma coisa diferente da minha, ou viu a mesma coisa apontada de forma diferente para a construção de uma única coisa, né? Então, quando eu falo sala de aula invertida, é uma coisa que a gente já conhecia com outros nomes, né? Mas que a gente já fazia, mas que a gente trabalha para quando a gente chegar na escola, a gente transformar tudo isso, todo esse coletivo, num produto final, né? Que é a atividade final do coletivo, seja o coletivo em pequenos grupos ou seja o coletivo num grupo grande. E daí a gente também tem aprendizagem por pares, como a Rosa tinha falado, os agrupamentos vocês são craques em fazer, então não é nada diferente do que vocês já estão acostumados. E o que é a aprendizagem entre pares? É uma metodologia ativa que incentiva o debate, a reflexão em conjunto. Para isso, a turma é dividida em pares ou grupos com o objetivo de gerar trocas de ideias sobre o conteúdo estudado. Deste modo, o aprendizado é formado conjuntamente, o que incentiva o desenvolvimento do senso crítico e da capacidade de argumentação dos alunos. Então, é isso que a Rosa tinha acabado de falar. Então, é colocar eles para debater, para pesquisar, para falar suas opiniões, para chegar num consenso junto. Logicamente, eles são pequenininhos. Provavelmente tenha alguns desentendimentos. Então, o professor vai dar o tom, o professor vai ir mostrando. Isso é normal, isso é até bom que aconteça, porque é nesses debates entre eles que eles vão construindo seu senso crítico, que eles vão sabendo que eles têm que trabalhar em conjunto. Então, a metodologia ativa e a aprendizagem entre pares, ela vem bem para isso, para que eles discutam, para que eles reflitam as atividades que vão estar ali na frente deles, né? Como que eles vão usar a tecnologia, como que eles vão pensar em resolver um comando, pensar em como montar o robozinho lá na frente, como fazer uma narrativa digital, qual ideia que eu vou trabalhar, o que eu vou colocar dentro do meu blog. Então, essas são as atividades, né, que vão ser trabalhadas, abordando juntamente, sendo abordadas com a tecnologia, com a metodologia ativa. E a gente tem aí os benefícios, né, das metodologias ativas. Então, quais são os benefícios de colocar a metodologia ativa, inserir ela nesse contexto da tecnologia? O pensamento crítico e a aprendizagem ativa, a criatividade e a originalidade, resolução de problemas complexos, originalidade. Deixa eu pegar um pontinho aqui. Os estudantes vão criar em tecnologia muitas coisas. Muitas das atividades vão ser criações. Eles vão ter que dar vida, vão ter que dar formas a bonecos, a narrativas digitais, onde eles vão ter que construir os bonecos, as janelas de mundo deles. Então, isso a originalidade vem muito disso. A questão da autoria, né? Vai ser trabalhado muito no caderno a questão da autoria. Então, é muito legal essa questão da criatividade e originalidade, flexibilidade cognitiva, inteligência emocional, porque eles vão ter que saber ceder, eles vão ter que saber o momento de falar, o momento de dar sua opinião, o momento de ceder para o coleguinho, ou saber que aquilo que eles trouxeram vai ser trabalhado conjuntamente. E até como dar a opinião, sim, né? Sim, como dar a opinião evitar também. A agressividade, sim, falar com respeito com o outro. Empatia, né? Então, eles vão estar trabalhando essa questão do socioemocional. O trabalho em equipe, que é super importante hoje em dia. A gestão de pessoas, negociação. Vai ter muita negociação nessas atividades, né? Tomada de decisões e a orientação deles mesmo. Então, as atividades, as metodologias ativas, elas trabalham todos esses processos. E é interessante também porque, assim, aquela pirâmide de Glauser, se eu não me engano, ela fala que o estudante aprende só lendo, 10% de leitura, 20% na escrita, 50% de observação e escuta, 70% discussão acerca do tema, 80% prática e 95% ensinando. Então, quando eles estiverem trabalhando em grupos, né, quando eles estiverem colocando as metodologias ativas, se ele estiver colocando a metodologia ativa, ele vai estar praticando, ele vai estar ensinando o coleguinha também. Então, ele vai estar usando aqueles conceitos que você passou para ele, né, e vai estar ensinando, discutindo, colaborando com o coleguinha para criar, para resolver, para se desafiar de novo, para recriar,
para construir. Então, isso ele vai fazer com que a aprendizagem dele seja muito maior, né, Rosa? Eu vou aguçar a curiosidade de vocês agora. Vocês já ouviram falar em RPG? Os adolescentes gostam muito, Sim. né? E tem muito adulto também enlouquecido por RPG, né? Sim. Mas o RPG é uma proposta interessante para trabalhar com os pequenininhos. Até porque ele pode trazer, ele traz, né, um problema em que no coletivo eles vão ter que encontrar uma solução, e isso pode ter, inclusive, como um produto final, disseminar, né, a solução para as situações. Então, por exemplo, falar sobre meio ambiente, Sim. né, que você pode trazer, então, a construção de panfletos e de explicações para a comunidade, mesmo numa feira de ciências, por exemplo, que essa feira seja virtual, não precisa ser nem no presencial, né? De repente no blog que a escola tenha, ou num blog que esses estudantes criem, né? E aí os estudantes podem apresentar as soluções que eles pesquisaram, que eles foram atrás. Então, professor, se você não conhece RPG, ou se você conhece, mas nunca pensou no trabalho com os anos iniciais, numa proposta bem simples, de acordo com a faixa etária que você tem, dá uma pesquisada, senta com um grupo de colegas, de professores, tentem desenvolver uma proposta de RPG para os anos iniciais e depois conta pra gente, né? Procura a gente nas redes sociais, né, Ana? Sim. E conta pra gente como é que vocês fizeram isso. E é legal assim, porque no caderno tem até uma atividade, Rosa, que os estudantes, assim, tem vários carros estacionados, né, e caminhões, e daí eles têm que sair com um carrinho específico do lugar, mexendo os outros caminhões e carros que estão estacionados. E como que eles vão mexer esses caminhões, esses carros? Com comando, com algoritmo. Então, nesse momento, eles vão trazer do virtual pro real, pro concreto, e vão começar a escrever os comandos. Então, querendo ou não, o RPG, que você tira lá do virtual e traz lá. Então, eles vão começar a pensar, como que eu vou mexer esse caminhão? Qual o comando que eu vou colocar nesse caminhão para que eu tire ele daqui, para que sobre espaço para o meu carro passar. Então, é bem interessante. Então, nessas atividades lúdicas e criativas, que os estudantes amam, porque nossos estudantes adoram ficar no celular jogando joguinho, né? Não gostam? Eles vão aprender brincando, aprender pensamento computacional, aprender a questão do letramento digital, das narrativas, né? E usando as TEDx, que vão estar inseridas nesse contexto. Então, vai dar um novo tom ao que eles já são acostumados a fazer. Eles são acostumados a mexer com tecnologia em casa, a maioria dos nossos estudantes são, né? Tem televisão, mexem com streaming, jogam no celular, conseguem fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Quer melhor do que eles? Gente, aquele joguinho Minecraft lá, eu entro naquele jogo, eu não sei me situar naquele mundo. Mas eles não, eles entram lá, eles sabem onde eles estão, para onde eles vão, onde eles vão colocar. Então, é trazer um novo tom só, para o que eles já sabem fazer, né? Mostrar a reflexão, a criticidade, fazer eles discutirem, fazer eles criarem. É direcionar para o pedagógico, né? É importante a gente ter em mente, gente, eu tinha algumas professoras, quando eu estava na diretoria de ensino, que eu fazia formações, elas diziam assim, mas o estudante sabe mais do que a gente. Não é bem assim. É que eles têm um pouco mais de tempo que a gente, né? Nós que já somos adultos, que muitas vezes sabemos o custo das coisas, nós temos medo de quebrar. Sim. E aí a gente se retrai, né? A gente não vai ficar fuçando tanto quanto eles. Eles não têm medo de quebrar. Eles quebram, quebrou, paciência, o que eu vou fazer? Mas eles vão a fundo e tem mais tempo que a gente, né? Nós, por exemplo... A gente tem medo de colocar um comando, quando a gente vai aprender pensamento computacional, a gente tem medo de colocar um comando lá e fazer bugar tudo, né, Rosa? Então, agora eles não. E como eles não têm esse medo, a gente tem que aproveitar, né? Quem é que sabe? Eu já conheço as funcionalidades, eu sei mexer um pouquinho, lógico, eu preciso saber para propor a atividade, mas eu não sei ir tão a fundo. E aí eu posso propor para a sala qual é o estudante que sabe
mais a fundo e trago ele para junto, ele vai ajudar a ensinar, né? Sim. E ele aprende ensinando também, Sim. né? E ele vai trazer novas possibilidades e a gente vai aprender junto. É muito interessante esse trabalho. Sim, essa questão dos cadernos em si, elas estão muito nessa perspectiva de você jogar para o estudante e falar assim, ei, pessoal, como que a gente resolve esse problema? Pensem aí, pensem em grupo, cada grupo pode dar uma resolução diferente. E é essa a ideia, que depois eles troquem, né? Como eles conseguiram resolver o problema que foi dado para eles, né? Os desafios que foi dado para eles. Como que eles chegaram nessa conclusão, né? E olha aí, este é o papel do professor, né? De estimular, de incentivar. Quer ver o próximo slide? Olha aí, ó. A aprendizagem se torna ativa quando motivamos os estudantes e assim eles atribuem sentido às atividades que propomos, quando consultamos suas motivações, quando eles se engajam em projetos em que trazem contribuições, quando há diálogo sobre as atividades e a forma de realizá-las individual ou coletivamente. Então, olha lá, esse é o papel do professor. Valorize a aprendizagem do seu estudante, né? As coisas que ele aprendeu, ainda que um pouquinho. Ele subiu um pouquinho só na aprendizagem dele, valorize isso, estimule cada vez mais, faça com que o engajamento aconteça na sala. E aí, nós temos a questão da cultura digital. Olha lá, ó, o currículo paulista afirma que a cultura digital envolve o uso ético, crítico e criativo das ferramentas tecnológicas, tendo em vista a comunicação, o compartilhamento de informações e a construção de conhecimentos. Assim, os estudantes são levados a resolver situações problematizadoras, a exercer o protagonismo e a autoria. Olha lá, tudo isso a gente falou isso agora, né? Agora há pouco. Quando eu trabalho, como é que eu vou me comunicar com o outro? Como é que eu vou me comunicar através da internet? Como é que eu vou argumentar? Como é que eu vou... A Ana falou, né, da questão do ceder, né, Sim. Ana? Como vou ceder, como que eu vou dar uma nova utilização para as redes sociais. Eles estão acostumados a usar as redes sociais de prazer, de lazer deles. Mas como que eu vou dar uma nova releitura para essa rede social? Como que eu vou dar uma nova releitura? Como que eu vou saber ler uma fotografia, ensinar o aluno a ler uma fotografia, né? O que está ali, é o que está atrás de um vídeo, como ele vai utilizar a questão de um tablet mesmo, né, para fazer uma escrita. Então, a cultura digital ela vem muito dentro dessa perspectiva, mostrar as possibilidades do aluno com o uso das tecnologias. Então, assim, a partir da incorporação, né, que o aluno desvenda as possibilidades de comunicação na cultura digital, de uma participação mais consciente, né? E qual é o papel do professor? É mostrar esse caminho para ele. Né? Foi tudo aquilo que a gente vem trabalhando e vem mostrando. É mostrar esse caminho para o aluno. Como que ele vai entender o que ele pode numa rede social, quem é o autor, o que é uma fake news, né? Qual o processo de autoria, qual a responsabilidade dele em colocar algo dentro dessa rede social, de consumir o que está ali. Né? A gente precisa mostrar isso para os estudantes também. De novo, gente, a gente está falando em rede social, mas lembrando, rede social não é só Facebook. De repente, eu posso ter uma rede. Blog. Pensa na ideia de uma rede social, que não só o Facebook, por exemplo, a Ana falou agora, um blog. Um blog pode ser uma rede social também. Então, como é que ele vai ser um ator ativo neste blog? Né? Porque o estudante ele não pode ser só o receptor, só um ator passivo. Ele também é criador, ele também cria informações. Então ele pesquisou, construiu um texto, construiu um vídeo, uma historinha sobre aquele assunto e postou no blog. Então olha lá, ele foi um criador naquela rede. Isso é muito importante que aconteça com ele. E ser ético, gente, não é ser só politicamente correto. Ser ético é ser responsável, né? É saber argumentar, nem sempre ele tem que só ceder. Às vezes ele tem que argumentar e fazer valer a sua voz. E como é que ele vai fazer isso? No grito?
batendo no outro? Claro que não, né? Como é que ele vai dialogar para que isso aconteça? Então, ele precisa aprender, né, a argumentar, a explicar o seu ponto de vista, saber a hora que ele vai parar com essa argumentação, porque tem hora também que não adianta, né? Então, em que hora, em que momento ele para, em que momento ele insiste, como ele se porta, sempre respeitando o outro. Gente, o respeito é fundamental, né? E ser ético, ser crítico, respeitar o outro, tá tudo junto. E isso é muito importante desenvolver. Isso né? é muito importante e também está nos cadernos, tá? Nas atividades vocês vão encontrar muita questão da produção e autoria. Então, pedir para os alunos produzirem, depois eles vão dar o nome às produções deles, vão etiquetar essas produções, depois vão mostrar, vão compartilhar as produções com os colegas. Então, vem ensinando desde a questão da produção de atividades maker, como a construçãozinha de um robô ou de um bonequinho para as narrativas digitais, desde o blog. Então, ele vai perpassando pelo pensamento computacional, pela utilização das TEDx, pelo letramento, pela robótica, mostrando a construção, né, e utilizando essa questão da cultura digital, essa inserção desses alunos da cultura digital, sabendo que tudo que está ali, ele está sendo tanto consumidor quanto autor desse processo. Então, os estudantes eles já vão entrando em contato, dentro da linguagem deles mesmo, do ensino dos anos iniciais, com essa questão de autoria. Então, eles vão ter a oportunidade de mostrar o que eles produziram, mas eles também vão ter a responsabilidade de ver o que o outro produziu, de entender, de escutar, de socializar, né? Então, essa troca de experiências é de suma importância para o desenvolvimento deles. No próximo slide, nós temos a sistematização daquilo que a gente viu hoje. Ó. Olha lá que interessante. A aprendizagem dos estudantes está no centro do processo, né? O estudante está lá no centro do processo, tudo gira em torno dele, né? Então, o professor, a rotina, a escola, o papel do professor, né? A rotina, a escola, o protagonismo, o espaço, o tempo, a tecnologia, a autonomia, tudo em prol da aprendizagem desses estudantes, né? Nada fica fora desse eixo aí. Nada fica fora desse eixo e ele está bem dentro dos cadernos também. Vocês, quando pegarem os cadernos, começarem a ver as atividades que estão lá, vocês vão perceber que tudo gira em torno do estudante. A aprendizagem, ela sai dali, né? E o professor só vai dando o tom. Vai motivando, vai tentando melhorar a criatividade, desenvolver a criatividade, o senso crítico, vai trabalhando as percepções socioemocionais, o engajamento do estudante. Então, dentro das atividades que vocês vão ter em parte na tecnologia, né, abordando o pensamento computacional, o letramento digital, as TEDx, vocês vão perceber que tudo parte do estudante. O professor ele vai dar o tom, ele vai conduzir, mas os desafios são postos ao estudante. É como o estudante vai resolver, como que ele vai resolver a questão do estacionamento, como que ele percebe o mundo dele numa janela, na construção de uma janela temporal. Então, tudo parte da questão do estudante, da conversa entre eles, da conversa entre pares, das construções. E como a Rosa disse, temos a questão da rotina, né, Rosa? Pode ser que nos primeiros dias eles peguem um pouco mais agitados, não consigam terminar, vai ficar para uma próxima aula, mas o professor vai dando o tom, né? Vai vendo como foi a primeira, vai organizando, vai separando, fazendo os agrupamentos produtivos, né? Colocando as metodologias ativas, às vezes não deu certo em pares, coloca em grupo maior, às vezes não deu certo em 2, aumenta o grupo. Então, todas essas questões têm que ser observadas pelo professor. O aluno ele vai estar como formador do seu conhecimento, ele vai estar lá sendo desafiado, mas quem vai dar o tom desse desafio vai ser sempre o professor e com o olhar de vocês para a idade, né, para a questão da idade, a linguagem, muita atividade lúdica, muita brincadeira, deixa eles conversarem, é normal, tá? Conversarem, trocar informação com outro grupo, mexerem, darem risada, isso é normal, vocês já estão acostumados, né? Os anos iniciais estão acostumados com isso, o professor de educação física também, né? Então, assim, deixa eles trocarem, deixa eles errarem, o feedback, né? Aquilo que a Rosa falou, por mais pouquinho que seja a aprendizagem dele, o feedback do professor é essencial.
esse momento, né? E o feedback na linguagem do estudante, deixa eles mostrarem, opinarem, né? A questão de trabalhar em grupo, né? Cada grupo dá sua opinião, e sua opinião ser respeitada, e ter a questão da validação do professor em cima daquilo que ele está falando, é essencialmente importante, né, Rosa? Eu me lembro quando meu filho era pequeno, uns 10 anos mais ou menos, eu fiz uma entrevista com ele para descobrir algumas coisas, né? Já que eu trabalhava com formação de professores e eu trabalhava com os pequenininhos também. E foi muito interessante que teve uma parte que ele disse assim: porque os professores precisam descobrir do que é que os estudantes gostam. Olha, eu achei bastante interessante. Por que precisa descobrir, né? Para poder trazer as atividades de forma que faça sentido para esses estudantes. Era isso que ele estava dizendo, né? E ele falava sobre troca. O estudante gosta de uma coisa, o professor gosta de outra, então vamos trocar. Ele não falava de trocar só entre os coleguinhas, ele falava de trocar entre professor e estudante também. E ele tinha só 10 anos. Então, isso é fundamental, né? A gente conhecer a comunidade do entorno, entender ali o que aquela comunidade gosta e ir trazendo as coisas da melhor maneira possível. Alguns filmes que tratam das questões educacionais de professor trazem bem essas questões, né? Tem um filme que eu amo muito que chama-se Meu Adorável Professor. É um compositor musical que ele tenta trazer para o ambiente educacional, para a sala de aula, a música clássica. E lógico, os estudantes não gostavam disso, né? Eles gostavam das músicas populares da época deles. Então, o que ele fez? Ele começou a trazer a história da música a partir daquilo que esses estudantes gostavam e veio vindo, até mostrar a música clássica. Ele mostrou a história da música ao inverso, né? Esse aí é um exemplo que a gente pode adaptar para a nossa realidade, né? Então, o que é que esses estudantes gostam que eu posso trazer para esse conteúdo que eu vou abordar aqui, de forma que faça sentido para ele e que ele consiga se envolver nestas atividades. Você estava falando, né, da conhecimento do mundo, né? Então, vou trazer uma citação aqui de Souza, que ele explica assim, que o lúdico é uma imagem importante, é uma linguagem importante e expressiva que possibilita o conhecimento de si, do outro e da cultura e do mundo, sendo um espaço genuíno de aprendizagens significativas, desenvolvimento pessoal e social. Então, essencialmente, a gente precisa trabalhar a questão da tecnologia com os anos iniciais no tom, pensando na idade, pensando na maturidade desses estudantes, trazendo a questão lúdica, né? Kishimoto fala muito, né, que por meio de uma aula lúdica, o aluno é estimulado a desenvolver sua criatividade e não produtividade. Então, a gente tem que dar muito valor à questão da criatividade. Muitas vezes, a produtividade ela vai ficar em segundo plano. A gente precisa ver o que o aluno conseguiu aprender ali, não o que ele produziu no final em si, né, Rosa? É verdade. É o percurso. A importância tem que estar no percurso, não no produto final. Então, a tecnologia ela vem também nesse tom, de mostrar, quando você coloca o aluno para estar lá desenvolvendo, desafiando para a construção de um robozinho ou para desvendar um algoritmo, ele em grupo, o importante é o processo, não o resultado final. Né? Bom, Ana, estamos chegando ao final de né? mais um bloco. Então, pessoal, aproveitem aí, ao terminar este bloco, pense em algumas possibilidades, faça anotações, né? Faça pesquisa se for possível, ou pelo menos anote algumas coisas que você gostaria de pesquisar num outro momento que você tiver um tempinho aí, que vai ser bem interessante para você pensar em novas atividades e novas possibilidades com os estudantes dentro dos ambientes de aprendizagem, que hoje nós vimos que ambiente de aprendizagem pode ser de várias formas, né? Pode ser presencial, pode ser o virtual, síncrono, assíncrono, ele só precisa de algumas características. Com tecnologia plugada, com tecnologia desplugada, com espaço maker, com espaço para leitura. Com tudo, né? Com tudo. E agora, vamos ver as nossas referências. Olha lá, nós utilizamos algumas referências aí, que vocês podem pesquisar depois. Utilizamos o currículo, as diretrizes de tecnologia,
Celso Vasconcelos, José Moran, Maria Carmen Silveira Barbosa. E aí vocês, se quiserem, depois podem pesquisar esses autores e esses documentos aí, o Currículo Paulista. Eles trazem bastante informações importantes para a gente trabalhar aí com os nossos estudantes. Não esqueçam que ao final do 5º bloco, vocês têm algumas atividades, vocês têm questões avaliativas desta formação, tá bom? E Rosa, só para lembrar, amanhã no 3º bloco, nós vamos ver a questão das TEDx, vamos começar a trazer as proposições do caderno, então vocês vão ver algumas atividades que tem no caderno e amanhã a gente tem a participação do pessoal do CIEBP aqui, fazendo mão na massa de algumas atividades que vão ser desenvolvidas a partir do ano que vem por vocês aí na escola, né, Rosa? Vai ser bem interessante, hein, pessoal? Não percam o 3º, 4º e 5º bloco com o Mão na Massa. E até o próximo bloco. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.